Oi, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma live aqui em especial. Pera aí que deixa eu ver aqui se eu vou conseguir convidar uma pessoa que vai estar aqui junto comigo. Pera aí. Fran, vê se você consegue entrar na chamada. Ai, conseguimos! Não acredito! Glória a Deus! Eu não consigo ver, Aleluia! eu não consigo ver você, mas você tá me vendo? Tá me Estou. ouvindo? Aham, tô te vendo. Você me E vê aí? também? Oi? Você também está me vendo? Tô te vendo aqui. Ah, Aham. então E ótimo. a tela pra mim, deixa eu só ver aqui se. Oi. A tela tá saindo mais perguntas. Faltou luz. É, agora você está apagada. Por que faltou luz aqui? Acabou a luz. Acabou. Ai, Senhor da glória. Tá difícil, Aline. Nossa, Fran, não é possível. Vamos Acabou a desligar. luz mesmo? Voltou. Voltou a luz. Gente, olha, essa live eu acho que vai sair ouro daqui, porque Meu Deus. tinha tudo para dar errado. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Glória a Deus, Vamos lá. né? Bom, eu sou a Aline Oliveira, muitos aqui já me conhecem e já começamos assim num clima muito bom, descontraído, porque nós já estamos aí um tempo tentando transmitir e não conseguimos. E eu tô aqui com essa maravilhosa, a Fran, ela é terapeuta também, ela é terapeuta e psicanalista. E a gente vai bater um papo, né, Fran, sobre a saúde Sim. emocional das mulheres cristãs. Então, antes de mais nada, Fran, se apresente aí, mulher. Conta aí pro pessoal quem você é. Fala aí. Olá, pessoal. Já me apresentei bem apresentado. Faltou luz, voltou luz, né? Para descontrair um pouquinho aqui essa live. Eu sou a Francilene Lima, psicanalista cristã, e é um prazer muito grande estar aqui com a Aline, compartilhando as nossas experiências. E vai ser tremenda essa live, vai ser maravilhoso. Fique aqui, convide alguém para estar assistindo, porque Deus vai falar com você. Temos muita coisa para falar. Vamos falar sobre nossa saúde emocional, vamos falar sobre o lado espiritual, né? Porque muitas das vezes as pessoas elas separam o espiritual do emocional, mas os dois caminham junto, os dois têm o caminho da cura. Exato. E eu não sei você, Fran, mas na minha caminhada, né, eu percebi que muitas mulheres no nosso meio cristão, elas não procuram ajuda terapêutica porque tem um certo receio, né? Tem um tabu muito grande, onde impossibilita elas de procurarem ajuda. Por causa de uma crença limitante de que Deus é o suficiente para poder curar, ou Deus não aceita a ansiedade, ou Deus não aceita a depressão, né? E só que o que eu vejo hoje é que muitas estão lidando, né, com a parte racional, que é a mente, Uhum. e a mente mente. A Ah, nossa mente exatamente. e elas não conseguem procurar essa ajuda. Então a gente vai entrar aí em algumas mulheres da Bíblia que também, algumas situações da Bíblia que passaram pela mesma situação. Sim. E fala aí para mim, Fran, o que que você, no seu ponto de vista e na sua experiência, como que você vê esse assunto? Eu vejo esse assunto como urgência, que é uma necessidade, sabe, Aline? Existe muitas mulheres presas no seu emocional, em gritos entalados, pessoas que não se abrem, pessoas que acham que se pedir ajuda, eu estou errado em pedir ajuda, não é de Deus fazer uma terapia. Muitas vezes você vai buscar ajuda em pessoas que não vai te agregar. Você tem que buscar ajuda em pessoas que vai te ajudar.
Muitas mulheres carregam muitos traumas, muitas mulheres carregam muitas dores, muitas mulheres vivem crise de ansiedade, muitas mulheres não têm mais prazer de viver, não vê alegria. Pessoas que estão na sua casa, cuidando da sua família, mas não vê sentido de viver. Mas está crente, está servindo ao Senhor, está na igreja, está orando, mas sente um grande vazio no seu coração. É falta de Deus? Não, não é falta de Deus, porque ela está buscando a Deus. Eu já tive essas experiências de eu estar orando, jejuando, e quanto mais eu jejuava, eu orava, e eu ficava com a minha alma atribulada, e eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, por que a minha alma está assim tão atribulada? Por que eu sinto tanta ansiedade? Por que eu estou vivendo desse jeito? Eu estou orando, eu estou buscando o seu Senhor. Por quê? E sabe o que Deus me disse ao meu coração? Você precisa ser curada, filha. A sua alma está aflita. A falta de perdão de uma pessoa que eu achei que eu tinha perdoado. Sabe quando você perdoa de boca para fora? Você fala, eu perdoei. Mas você sente dor, você lembra e dói. Quando você lembra, você fica muito mal. Isso é sinal que não houve um perdão. E o Senhor me mostrou que esta raiz do perdão, eu precisava ser livre dela. E não era falta de oração. E não era falta de comunhão com Deus, porque eu estava em comunhão. Mas o Senhor, Ele teve que me esclarecer que eu precisava de uma ajuda profissional. Que eu precisava buscar ajuda de alguém que pudesse me ajudar. E o Senhor, Ele me deu orientação. O Senhor me ajudou. Eu fiz terapia, porque a gente faz terapia. Fiz terapia, o Senhor me curou. Foi curado a raiz. Existe uma raiz. E esta raiz, ela precisa ser curada, não ser podada, ela precisa ser arrancada. Vemos também mulheres que perderam identidade, como a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela não tinha mais identidade. Ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Ela não tinha nome, ela não tinha identidade. As pessoas ignoravam ela, ela se sentiu rejeitada, ela se sentiu abandonada, ela se sentiu nada. Mas ela teve um novo encontro. Ela teve um encontro com Deus. Ela teve um encontro com Jesus. E a sua identidade foi restaurada. E eu creio que Deus quer devolver a identidade de mulheres, Aline. Sim, e aqui você disse uma questão bem interessante, que é a questão da identidade, né? A identidade feminina. Hoje, a gente entrou, né, dentro de um padrão onde falamos que somos filhas de Deus, mas nos comportamos como filhos bastardos e não como filhos amados. Sim. Entende? E a terapia, ela faz exatamente isso. Ela tira de você o filho bastardo. E ela te ensina a ser o filho amado. E ela te ajuda a se assentar na mesa. Porque é isso que o nosso pai faz. Ele senta na mesa e fala, filhos, vem pra mesa. Tem até aquela música, tem lugar na mesa, pode se assentar. Por quê? Sim, tem sim. lugar na mesa. Só que, por conta das nossas feridas, eu vejo essas feridas, Fran, como se fossem ervas daninhas, né? No jardim de Deus. Cada vida de cada mulher é um jardim de Deus. E essas feridas, elas são as ervas daninhas. Satanás vai lá e planta a erva daninha da ansiedade, a erva daninha da frustração, a erva daninha do prazer imediato, a erva daninha da traição. São várias, muitas ervas daninhas. E aí, infelizmente, a gente vai convivendo com a erva daninha e aí a gente acaba achando que a erva daninha faz parte da gente. Acostuma com essa erva daninha, acostuma com a dor. A dor se torna algo comum para mim, entende? E aí eu deixo de olhar para o meu pai e começo a olhar para a minha dor, achando que aquilo é normal. Sim. E aí, por isso que a terapia, ela ajuda a gente a enxergar a nossa identidade como filhas, como filhas amadas do Senhor, né? Como filhas que está aqui no mundo não
para ser algo sofrido. Jamais. Somos co-herdeira de Cristo, né? Somos Somos filha amada. filha amada e co-herdeira com Cristo. Exatamente. E me fala uma coisa, Fran, qual que é a área que você atua? Qual que é o público que você atinge? Me fala um pouquinho mais sobre o seu tratamento, sobre o que você faz. Me explica um pouquinho. Então, nós abordamos muito, né, assuntos de mulheres que têm muita ansiedade, né? Estamos vivendo num tempo em que a ansiedade, ela tem sido muito constante. Pessoas que ficam depressivas, depressão, traumas de infância, pessoas que estão presas a um passado, que carregam feridas antigas, aquela adulta que tem uma criança ferida dentro dela. Aquela adulta que faz birra, aquela adulta que quer chamar atenção, sabe? E a ansiedade, ela tem dominado muito as pessoas. A ansiedade tem sido uma raiz do mal, maligna mesmo, e que tem atrapalhado muitas mulheres a florescer. E Deus, ele chamou a gente para florescer, né? Deus, ele nos chamou para frutificar e dar bons frutos. E eu trabalho muito com essa área da ansiedade, a depressão, dores emocionais, traumas de infância, porque existe uma raiz. Existe algo ali que precisa ser olhado com carinho, precisa ser tratado. E como você falou do pai, precisa ser abraçado. Não é para acariciar sua dor e passar, vai ficar tudo bem. Não, é para curar. Você precisa de cura. Você não precisa que eu ponha um curativo, vai sarar. Não. Precisamos trabalhar o emocional para que seja curada de dentro para fora. E essa é a transformação. E é libertador ser curado de dentro para fora, não é mesmo, Aline? Sim, sim. E algo também que você falou aí que chamou a minha atenção é que muitos falam assim, mas terapia é coaching, né? Vai passar a mão na minha cabeça, vai falar aquilo que eu quero ouvir, né? Só que é ao contrário disso, né? É confrontador. A palavra, ela confronta. Pronta. Né? Claro que existem vários tratamentos, existem vários terapeutas, existe sim terapeuta que vai só te acolher, existe sim terapeuta que vai só te ouvir, mas existe também o terapeuta que vai te ouvir, que vai te acolher, mas que vai te mostrar o caminho para Exatamente. trilhar e sair do ponto que você tá e talvez você não consegue enxergar aquilo ali e chegar no outro ponto, né? Vai ser essa ponte que vai te ajudar. E algo que eu deixo muito claro, nós, psicanalistas, né? Nós não fazemos a cura. A cura não é minha, a cura não é da Fran. A cura é do Senhor. Quem faz a cura é Jesus. A psicanálise, ela é uma ferramenta que Deus usa para poder curar. Porque muitas das pessoas não sabem como a mente funciona, não sabe como o emocional funciona. E tá agindo no emocional, tá agindo em cima da mente, sem saber, sem perceber. Entende? E isso tem se tornado Se perigoso. torna uma prisão, né, Aline? A pessoa fica presa ali, naquele ciclo vicioso. Sim, sim. Vamos dar um exemplo aqui com o pessoal para eles conseguirem ver o quanto que isso impacta a vida, a mente da pessoa impacta. Supondo, eu viajei esse final de semana, fiz uma viagem maravilhosa, meu Deus, como foi divino. Foi uma viagem maravilhosa. Não teve, realmente, não estou falando porque a gente está gravando, não, mas realmente foi um momento A3, não foi um momento A2, foi um momento A3, porque eu, meu marido e Deus, gente, foi maravilhoso, foi um momento muito bom. Mas supondo que em algum desses momentos, eu e meu esposo, a gente tivesse brigado. A gente tivesse discutido, a gente tivesse brigado. Será que a minha mente ia guardar todos os momentos legais que a gente viveu? Ou ela ia focar
na minha briga que eu tive com meu marido. Vai muito do trabalhar da mente, do querer. Tipo, eu quero guardar os bons e os ruins eu vou deixar. Só que aí que tá a grande questão, porque a gente fala isso, a nossa boca fala isso, e a nossa boca fala que perdoou. Só Exato. que o nosso coração fica ali remoendo aquela história, e aí você começa a dar aquelas, sabe aquelas vozinhas que ficam ali, Uhum. ai, tagarela, Oh, essas vozes é o perigo. meu Deus! Fica ali tagarelando. Não, mas por que você não falou isso? Ah, você perdeu a oportunidade de ter falado isso. Não. Entende? E aí Entendo. a gente acha que perdoou a E a pessoa. gente acaba ouvindo essas vozes que não era para ouvir. E começa a gerar ansiedade. Isso. Começa a gerar ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção do futuro em cima de um evento do passado. E Exato. aí gera ansiedade. E aí muitas das pessoas elas procuram solução nos remédios para poder cortar o efeito, mas não vai na causa, que é aqui. Exato, Aline. Então, você falou uma coisa muito certa, que a pessoa vive. Já me perguntaram por que que eu tenho ansiedade? Por que que eu tento e não consigo me libertar dessa ansiedade? Porque existe uma raiz. O que te levou a viver assim com essa ansiedade? A pessoa ela não fica ansiosa do nada. E quando a ansiedade bate, é algo que já estava lá atrás, que não foi curado, que não foi resolvido. Sim. E a ansiedade, ela é controlada. Sim, Ela é controlada. É igual eu falo, eu já fui muito, não sei você, se você já foi ansiosa, se você já passou por essa situação de ansiedade. já muito, já. Mas eu já passei por ansiedade, já passei por depressão, eu já tentei me matar, já comprei remédio para tentar me suicidar. Então, eu já passei por uma depressão fortíssima. Mas eu não falei, eu não tive a coragem de pedir ajuda pelo fato da religião mesmo, a vergonha de pedir ajuda, a vergonha, né, de pedir alguém ali para me ajudar. Eu passei por essa situação e a ansiedade, ela é controlada. Principalmente para quem já passou por uma situação que já teve ansiedade, né? Você consegue perceber que ela tá vindo. É igual, você consegue ver ali o inimigo chegando. É, E aí, quando você vê que ele tá chegando, você fala, epa, aqui não mais. Aqui não mais. E é dessa mesma forma com as outras feridas, com as outras raposinhas que a gente falou, sim, né? Quando é muito mais fácil você saber lidar com o inimigo que você sabe o nome do que com o inimigo que te ataca sem você perceber. exatamente. Por exemplo, Exato. pessoas que sofrem com abandono, com rejeição, com traição, ela está sofrendo, ela está dentro de um padrão emocional, dentro de um padrão psíquico, e ela não sabe que está passando por aquilo ali. Ela não sabe como se defender, ela não sabe como sair dali. Mas aí, quando ela começa a se curar e a se libertar, ela já sabe que ela tem o gatilho do abandono. Exato. Ela já sabe que ela tem um gatilho da traição. Então, o que eu vou fazer, Espírito Santo? O que a gente pode, como que a gente vai tratar isso daqui? É Para mim, falar com Deus, que ele dá a resposta para nós. sim. E aí, eu vou deixar de me abandonar. Eu vou deixar de me ferir. E é isso que a terapia oferece para as nossas mulheres, né? Essa luz, né? Tem um versículo que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa palavra ela é muito profunda.
E é literalmente isso, é quando você conhece as suas raízes, é quando você tem aquele impacto que por mais que doa, porque dói, né, Fran? Dói. E como dói? Dói você ouvir que você tem que Oh, mudar. Machuca, fere. Só que é quando você escuta e você consegue mudar de direção. Você consegue mudar o rumo ali daquela situação, né? E é um caminho muito lindo, sim. né? E me fala uma coisa, Fran, na sua igreja, vocês têm esse hábito, né, de tratar mulheres, de acolher mulheres? Vocês têm esse hábito lá na igreja de vocês? Sim, temos esse hábito. Inclusive, teve um encontro de mulheres que foi entre elas, foi um encontro muito bom, onde tratamos do corpo, da alma e do espírito. Eu estive ali palestrando, fiz uma palestra aí sobre o espírito, sobre a alma, sobre as dores do corpo, porque as dores da alma, às vezes ela está tão gritante que o nosso corpo físico ele sente, né? Sentimos enxaqueca, dores constantes no braço, sabe? Palpitações no coração, aquelas dores que a gente acha que vai morrer. E não é enfermidades, são dores da alma que não foram curadas, dores da alma que está tão profunda que o corpo ele sente e sente muito, sabe? Tem pessoas que entram em crises de ansiedade, em pânico, num nível de que, sabe, parece que vai morrer. Eu já vivi isso. Eu já vivi isso e sei exatamente como dói. Eu sei que isso faz mal pra gente, de você sentir tanta ansiedade, Aline, de que você ser socorrida, você chegar ao ponto de ser socorrida, com o coração palpitando, você ter convulsões, e aquelas convulsões não tem nada a ver com problemas de saúde, mas do emocional. E quantas mulheres que estão vivendo isso dia após dia? E quantas mulheres que estão vivendo presa, estão acorrentada nessas dores e estão precisando desta libertação? A terapia é para isso. Nós vamos te ouvir, vamos te acolher, vamos conversar e vamos te mostrar o caminho da cura, né? A palavra de Deus e a psicanálise, elas caminham juntas, porque nós abordamos ali, vemos a raiz da causa, mas quem vai dar a cura é Deus. E quantas mulheres hoje que estão presas, né, estão ali vivendo um mecanismo de defesa o tempo todo, estressada o tempo todo. Essas mulheres precisam de ajuda, estão sofrendo. Quantas mulheres sofrendo? E olha, eu vou dizer uma coisa, Aline. Já falaram para mim assim, Fran, você precisa fazer um propósito para que isso passe. Propósito de oração, propósito. E quantos propósitos eu fiz, quantas orações eu fiz. E todas as vezes que eu lembrava na minha dor, eu chorava, me fazia muito mal, eu entrava em crise de ansiedade. E eu sei o que é abandono, eu sei o que é rejeição, eu sei o que é ansiedade, eu sei o que é depressão, eu sei o que é crise de pânico, eu sei o que é a raiz do medo, eu sei qual é a raiz que nós carregamos ali todos os dias. Essas raízes não são que eu estudei, é algo que eu estudei, é algo que eu vivi. Então, o que eu vivi, eu sei exatamente o que muitas mulheres estão vivendo e por que está doendo. Sabe, quando a gente encontra a nossa cura interior, Aline, a gente quer salvar o mundo. Eu me lembro que você uma vez falou para mim, calma, calma, Fran, não é assim. Eu sei que você quer ajudar, mas existe um processo. Sabe, você vê que é tão libertador, Aline, a gente ser livre de dores, sabe? Você lembrar daquilo que aconteceu, aquela história que você viveu e não doer mais, não sofrer mais. Isso é libertador, Aline. E a gente então tá aqui para te ajudar, com certeza. E caminhando lado a lado, não é mesmo, Aline? Sim, sim. E você até falou sobre a questão da saúde, né? A parte emocional e a parte física, a Uhum. psicossomática, gente, isso é incrível,
Porque a ansiedade, ela gera no seu corpo o medo, que é um hormônio, é o cortisol. Sim, E esse hormônio, ele ataca diretamente os seus rins. Então, ou seja, uma pessoa que sofre muito com ansiedade, ela tem muita probabilidade a ter problemas nos rins, insuficiência renal, problema na parte ali, né, útero ou uretra. Então, você vê que a emoção, ela aflige a saúde das pessoas. Só que exatamente. a nossa cultura nos ensinou a não olhar para o corpo, a não se importar com o material, a não se importar com o físico. E muitas das vezes a gente tampa os olhos para aquilo que está acontecendo conosco. A gente está tão cuidando de todo mundo, né? Eu sirvo na igreja, como a gente está falando aqui de mulheres, né? Então, Uhum. eu canto, eu louvo, eu sirvo no ministério tal, eu faço isso aqui, eu faço aquilo ali. Mas, quando você tira todas essas carcaças, né? Do eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, Fica é sobrecarregada. doente. Existe uma mulher que precisa de ajuda, que está vivendo na sobrevivência. Literalmente, o cortisol dela está totalmente ligado, ela está totalmente estressada, o sistema imune totalmente fechado, porque a energia que era para o sistema imune vai para o sistema de defesa Sim. e ela ataca todo mundo. Está atacando todo mundo. É o seu mecanismo de defesa, né? É o É a mecanismo forma dela agir. É a forma. E aí ela não consegue perceber aquilo, não consegue enxergar mais nada. Não consegue enxergar mais nada. E uma coisa que eu falo muito, eu não sei quantas a gente já está na hora de terminar, foi uma live rápida, e se vocês gostarem, peçam que a gente vai trazer mais para vocês. A gente só consegue transbordar, Fran. Vê se você consegue, se você concorda comigo. Você só transborda aquilo que você tem. Exatamente. Então, Então, se o seu. E isso é muito verdadeiro. Porque às vezes a nossa boca até fala. A gente tá lá na igreja, você tá orando, você tá ali, né? Mas você quer conhecer uma mulher de verdade, vai para dentro da casa dela. Vê o que ela tá transbordando dentro da casa dela. Porque é aquilo ali que ela tá cheia. E tem muitas mulheres que estão cheias de amargura. Tem muitas mulheres que estão cheias de frustração. Tem muitas mulheres que estão cheias de decepção, de traição, de abandono, de medo. De medo. E aí elas estão vomitando esses sentimentos nas pessoas que ela mais ama. No filho, no marido, na igreja, no pai, no pastor. Entende? sim. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Porque ela está adoecendo, essa mulher doente está adoecendo outras mulheres, está adoecendo uma outra geração. Por isso, a importância de procurar ajuda. Porque Uhum. a sua doença emocional contamina outras pessoas. Contamina os seus filhos, contamina o seu marido, contamina a sua igreja. Gente, eu já atendi famílias de pastores. Eu já atendi famílias de pastores que precisaram de ajuda terapêutica porque perderam todos os membros da igreja. Então, assim, não é falta de Deus. Terapia não é falta de Deus. Terapia é ferramenta de Deus. Vamos colocar assim, é Sim. ferramenta. É ferramenta. Não cortando aí, Aline, o que você falou, tem um, tem um exemplo, assim, da Bíblia, outro exemplo, existem muitos exemplos de Elias, né? Quando Elias foi para a caverna, ele, ele pediu a morte, né? Ele falou que queria morrer. Só que Deus, ele ignorou a dor dele, disse, levanta, Elias, vai! Não! O Senhor viu que a tua alma estava ferida,
Deus viu que ele precisava de ser tratado. E o que Deus fez? Preparou um anjo, preparou pão e água. Ele foi cuidado. Quando ele recuperou as suas forças, ele foi. Mas ele precisou ser cuidado. Então, existe um cuidado de Deus para você. Existe um cuidado para a sua casa. Porque quando nós olhamos para nós e cuidamos do nosso emocional, a nossa casa vai bem, os nossos filhos vai bem, o nosso esposo vai bem, a nossa vida flui, a nossa vida profissional cresce, tudo melhora, tudo. É incrível, Aline. Quando a gente faz esse processo terapêutico, quando a gente se entrega de verdade, eu quero a cura, eu quero ser livre, é instantâneo. A sua casa sente a diferença. Os seus filhos sentem a diferença. Porque aquela mulher estressada já não é mais estressada. Porque aquela mulher gritante, que tudo está gritando, reclamando, já não é mais aquela mulher. Aquela mulher que só vive condenando, xingando os filhos. Ah, vocês não servem para nada. Aí reclama do marido. Ah, mas tudo é eu nessa casa. Você já não é mais essa mulher. Você já não vive. Então a casa já percebe o ambiente. Ele muda completamente. Então quando você decide mudar a sua vida, a vida de muitas pessoas está em conjunto. Na igreja, as pessoas vão perceber. Você não vai estar mais ali, aquela mulher ali que tudo não concorda, tudo eu não faço, ai, eu não quero. Você já está transformada, mudada. E as pessoas, é automático, as pessoas percebem. E onde você vai, o ambiente muda. E você se torna uma nova criatura. E o Senhor diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele está cuidando de você. Essa é a minha palavra final. Infra, e aí, eu só para completar essa palavra que você falou, e que esse versículo aí me surgiu, foi o motivo pelo qual eu entrei na psicanálise. Lancem sobre mim a vossa ansiedade. Eu nasci num berço evangélico, sou filha de pastor, e por muitos anos, eu falava esse versículo e eu tinha vergonha, porque eu não sabia o que era lançar sobre Jesus a minha ansiedade. Porque eu vivia dentro de um padrão na minha casa, onde a minha mãe, ela era extremamente estressada. Só que ela era cristã e mulher de pastor. Então, você pensa que eu conheci... Eu já nasci ali numa família onde precisava de saúde, de cura emocional. Então, eu nasci em cima da doença, achando que aquilo ali era normal. Então, eu achava que aquela bagunça toda era o estar em Jesus. Eu falava, gente, que Jesus que é esse que eu não conheço? Que Jesus que é esse que traz paz? Mas eu não consigo ver paz dentro do meu lar? Entende? E talvez seja essa situação que muitas de vocês estão passando. Entende? Por mais que estejam dentro de um lar cristão, por mais que estejam dentro de uma igreja, existem feridas emocionais que precisam ser tratadas. E para a gente finalizar, eu só queria deixar para o pessoal um versículo de meditação lá em Filipenses 4:4. Eu sou apaixonada. Ah, eu também. E sejam sempre cheios da alegria do Senhor. E digo outra vez, alegrem-se. Que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo quanto fazem. O Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Não estejam ansiosos com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês. E agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer mais uma coisa. Firmem os seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se das coisas que não são boas.
Pensem em todas as coisas pelo qual vocês possam louvar a Deus. Então, a gente termina essa live justamente em cima desse texto. E se você, mulher maravilhosa, a gente não era programado para fazer uma live ao vivo. Acredito que nada acontece por acaso, o Senhor tem um propósito em tudo. E nos escutou ou vai nos escutar. Você sentiu o Espírito Santo falando no seu coração que é para você. Você está passando por uma situação de ansiedade, de depressão, de traumas, e não consegue se identificar ou não consegue pedir ajuda. Nós estamos aqui para poder te ajudar. A Fran, ela é uma excelente profissional. Pode entrar em contato com ela. Depois, França, deixa seu telefone para o pessoal, tá? Até se você conseguir colocar aí já, para o pessoal entrar em contato com você. Eu também atendo particular. E nós estamos aqui para fazer esse trabalho com você. Dar a mão e te ajudar e te ensinar o que é deixar a ansiedade com Jesus. E não só falar o versículo, né, Fran? Mas a gente vai te ensinar o processo para colocar a ansiedade em Jesus. Exatamente. Não é? Fran, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Foi maravilhoso estar com você. E eu acredito que essa pequena live vai ser de grande bênção na vida de muitas mulheres Com certeza. que precisam se identificar aí. Tá bom? Então, beijos. Beijo, gente. Até a próxima, hein? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.